Aleluia! Nós nos rendemos, Senhor, para conhecer mais de Ti, da Tua grandeza, do Teu poder, das Tuas maravilhas. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua majestade, à Tua autoridade, ao Teu poder, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais e mais e mais. Aleluia! Bom dia, graça e paz. Louvado seja o nome desse Deus. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Que esse vento sopre sobre nós, Senhor, e faz seu querer em nós, Senhor. Faz a Tua vontade em nós, Senhor. Aleluia. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque nós queremos conhecer mais e mais de Ti. Aleluia. Bom dia, graça e paz. E como nós conhecemos ao Senhor? Através das Escrituras, através da palavra, através do estudo. E hoje, no nosso devocional, nós vamos dar uma passeada entre o Novo e o Velho Testamento. Talvez passe de 10 minutos, mas se passar vai ser alguns minutinhos, para que a gente entenda, né? Qual a relação desse trecho que eu vou estar lendo aqui em João 3, no Novo Testamento, e uma passagem lá em Números, lá no Velho Testamento. Amém? Então, conhecer ao Senhor significa estudar a palavra, ouvir a palavra, porque a fé só vem pelo ouvir. Amém? Abra lá em João 3, eu vou ler do 14 ao 21. Fala assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Amém? Aqui é um trecho de um discurso, de uma pregação que o Senhor está dando a um dos mestres da lei, chamado Nicodemos. No nosso próximo devocional, nós vamos aprender um pouco mais sobre Nicodemos. Mas aqui, nós vamos entender por que foi que Moisés levantou uma serpente numa haste no deserto. Uma serpente de metal. Então, abra lá em Números 21 e nós vamos ver a correlação desse discurso que está no Novo Testamento e desse que eu vou ler agora, que está no Velho Testamento. Números 21, a partir do 4, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão e nem água há,
E a nossa alma cansou desse pão tão vil. Esse pão tão vil que eles estão falando aqui era o maná que o Senhor fazia descer do céu todas as manhãs. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e muitos dos israelitas morreram. Pelo que o povo se arrependeu e veio a Moisés e disse: havemos pecado, temos falado contra o Senhor e contra ti. Por favor, Moisés, ore ao Senhor, para que ele tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo o que for mordido, e olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, bronze, e pôs-a numa haste. E era que, mordendo alguns dos israelitas pela serpente, quando este olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Amém? Só até aqui? E aí a gente vai fazer a correlação entre esses dois trechos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Amém? Aqui no Velho Testamento a gente vai entender que esse povo que agora reclamava, né? Que agora se angustiava, murmurava contra Moisés e contra Deus, era o povo que tinha visto como o Senhor os tinha tirado da escravidão do Egito. Como o Senhor tinha os tirado da mão do faraó. Eles eram escravos, trabalhavam noite e dia em troca de comida. Somente. Deus os havia guiado através do deserto. Aquele povo viu, eles eram testemunhas oculares de quando o Mar Vermelho se abriu. Esse povo viu quando a água faltou, brotar da rocha, no deserto água. Esse povo estava sendo alimentado todos os dias com o maná que descia do céu. Mas nesse trecho, o texto está dizendo que o povo se angustiou, que o povo cansou de esperar para entrar na terra prometida. A promessa de chegar à terra prometida não se realizava, não chegava, e o deserto era terrivelmente implacável. Sabe que me lembra essa passagem? De Provérbios 13:12, quando diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Esse povo estava com o coração adoecido pela longa espera. E nós somos assim, né, querido? Quando nós colocamos alguma coisa diante do Senhor, oramos, jejuamos, buscamos, e ela se demora a chegar, a primeira coisa que a gente faz é se virar contra Deus. E de repente, esse povo se esqueceu das maravilhas e dos milagres que eles haviam vivido no deserto. E se pôs a murmurar contra Deus e contra Moisés. Quantos de nós fazemos isso? E por esse ato, por essa atitude, diz que o Senhor os abandonou à própria sorte. O texto diz que o Senhor mandou serpentes ardentes
para os picar. Na realidade, a serpente sempre esteve no deserto. É muito fácil ter serpente no deserto, mas até ali o Senhor os havia guardado. E agora o Senhor deixou vir à tona. E a serpente picava aquele povo e eles morriam. Quando eles perceberam o que eles tinham feito, quando eles se arrependeram, disseram para Moisés: olha, a gente reconhece, a gente pecou contra o Senhor e contra você, Moisés. Por favor, ore ao Senhor para que Ele tire do meio de nós estas serpentes. E diz que Moisés foi interceder por aquele povo diante de Deus. Foi pedir misericórdia para aquele povo ingrato, mal agradecido, ao qual o Senhor, reconhecendo o arrependimento, pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a levantasse em uma haste. E todo israelita que fosse picado pela serpente e olhasse para aquela serpente de metal, de bronze, seria curado, não morreria, porque as picadas das serpentes eram mortais. Aleluia, Jesus. Ali no Velho Testamento já era uma sombra do que aconteceria com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz aqui em João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E foi o que aconteceu com ele. Aquele povo, quando era picado pela serpente e olhava para aquela haste com uma serpente de bronze pendurada, era curado. A correlação é que ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi levantado numa cruz. O sacrifício foi a vida dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Em João 3,18 diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É necessário olhar e reconhecer o sacrifício da cruz. Como aquele povo que olhava para a serpente e mesmo sendo picado conseguia sobreviver, não morria. É assim que o Senhor quer que nós olhemos para a cruz, para o sacrifício, para ficarmos vivos. Não tirarmos os olhos do Senhor. Perceba que o Senhor não tirou a serpente do meio deles, mas o Senhor levantou a serpente para que todo aquele que olhasse para aquele símbolo de maldição fosse curado. O Senhor se fez maldito na cruz por nós. O Senhor se fez pecador por nós naquela cruz, para que quando nós olhássemos para Ele, nós tivéssemos vida. E sabe, aquele povo na hora da aflição só soube se lembrar das coisas ruins. Diz que eles se lembravam do Egito falando assim: lá nós tínhamos pepino,
cebola e alho. E aqui nós só temos esse pão vil. Nós somos assim, né, queridos? Quantas vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós e focamos naquilo que ainda precisa ser feito, porque ainda não chegou o tempo, nosso coração adoece e a gente peca contra o Senhor. Então, nessa manhã, eu quero que você declare como Jeremias, lá em Lamentação 3, do versículo 21, que ele diz assim, isso Jeremias dentro de um calabouço, cheio de lama, úmido, escuro. E ali dentro daquela aflição, ele diz assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu preciso me lembrar que é a misericórdia do Senhor a razão de eu não ser consumido. Que nesta manhã você possa levantar uma oração de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida e trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me rendo.